Gravação iniciada, presidente. Então, iniciando a sessão de julgamento do dia 3 de dezembro, quinta-feira, período da manhã. Vamos começar com a pauta de hoje. Então, o primeiro item é o 152, Raíde. Deixa eu abrir aqui, que eu nem abri, né? Depois é Matheus. A senhora pode só dizer, eu nem abri a pauta ainda comentada, qual o final dele? Sim, 2007-87. É aqui. 10.315 000163. 2007 87. Uhum. Abrindo. O meu, em seguida, ele foi retirado de pauta, que é o Qual? 155. Célia Regina, não é isso? Isso. Pois bem, vamos lá. Imposto de renda da pessoa física, decorrente de deduções devidas com despesas médicas, dependentes, construção e livro caixa, em relação aos exercícios 2003 a 2006. Que eu transcrevo as infrações apuradas, conforme consta do auto de infração, certo? O contribuinte apresentou impugnação que foi julgada pela DRJ de Fortaleza, entendendo por bem manter a integralidade do lançamento. Nesta decisão, o autor apresentou recurso voluntário, repisando as alegações de impugnação, preliminarmente aduzindo ter havido essencialmente direito de defesa pelo exíguo prazo de 5 dias para a apresentação da documentação, devendo ser declarado nulo o lançamento. Quanto ao mérito, pugna que sejam reiteradas as alegações da impugnação, anexando documentação comprobatória. Por fim, é que o conhecimento dos recursos para desconsiderar a infração, torna ser feito na apresentação de contrarrazões e ao relatório. O recurso é tempestivo, relacionados às alegações, a preliminar nulidade prazo exíguo. Eu fundamento aqui que, consoante verifica no processo, entretanto, a recorrente foi regularmente intimada a apresentar todos os documentos essenciais à fiscalização. Foi, portanto, oportunizada a apresentação espontânea das provas requeridas pela auditoria fiscal. Acrescente-se que a fiscalização assinou corretamente o prazo de 5 dias, eis que o prazo de 20 dias no capítulo não se aplica ao caso concreto. Isso porque a intimação se deu para a apresentação da documentação pertinente a fatos registrados na declaração de ajuste anuais apresentada pela Receita Federal, atraiu o prazo legal de 5 dias, especificado no parágrafo 1º do artigo 19 da Lei 3.470. Só um minuto, o doutor André chegou agora, a gente está fazendo IT 152, tá, André? Começamos a ler o relatório agora, tá? Pode continuar. Certo? Então, em relação a essa preliminar nulidade por conta do prazo exíguo, eu afasto ela. Passando para o mérito, dedução com dependentes. No que concerne a aludida infração, apurou-se que a contribuinte pretendeu deduzir do imposto de renda despesas com dependentes, sem conquanto ter juntado documentos comprobatórios. Em suas declarações de ajuste anual referentes aos calendários 2002 a 2005, que na realidade traz exercício 2003 a 2006, a contribuinte informou como seu dependente o senhor José Wilson Dias Silva, sobre o Código 41, menor pobre até 21 anos, que a contribuinte cria e do qual tem a guarda judicial, tendo a autoridade fiscal glosado o citado dependente, uma vez que a contribuinte não comprovou o vínculo de dependência. Pois bem, eu colaciono aqui a legislação pertinente, o artigo 35.9250, portanto, cito também o artigo 73 do RIF, vigente pelos fatos geradores, e digo, infere-se dos documentos apresentados pela notificada com sua impugnação, bem como no recurso voluntário, que esta não anexou nenhum documento para demonstrar o vínculo de dependência de José Wilson Dias da Silva. Como salientado a Loures, não basta a autuada declarar que a pessoa relacionada à sua declaração de ajuste é seu dependente e alegar possuir os respectivos comprovações. A informação da relação de dependência da declaração de ajuste anual não constitui prova à medida que a declaração entregue pelo contribuinte fornece apenas informações dela consignada, porém, não comprova por si só o fato declarado. Ademais, cabe ressaltar que a decisão de piso deu caminho das pedras acerca das provas que deveriam ser apresentadas para a comprovação da relação de dependência.
No entanto, a recorrente não trouxe nenhum novo documento. Desta forma, deve ser mantida a glosa face à ausência da apresentação de documentação pertinente. Em relação à dedução com instrução, a contribuinte apresentou suas declarações de rendimentos usando calendários. Aí eu cito aqui os valores glosados a título de instrução. Em sua defesa inaugural, o contribuinte argumenta que solicitou aos colégios e às faculdades cursadas por seus dependentes o total dos valores pagos a título de despesas com instrução e se encontrava aguardando a relação de tais quantias. Algo ainda que é razoável considerar que seus dependentes tenham estudado o ano inteiro e não somente alguns meses. Como já visto acima, a legislação tributária determina que o contribuinte tem que manter em boa guarda os documentos que deram respaldo às deduções pleiteadas em suas declarações de rendimentos, para serem apresentados à autoridade fiscal quando exigidos, pois todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Desse modo, tendo a contribuinte apresentado tão somente alguns comprovantes de pagamentos relativos às despesas de construção de seus dependentes, os repetidos do recurso, estes já foram considerados pela autoridade fiscal, dentro dos termos da legislação tributária. Há que se manter a glosa conforme consta no instrumento da autuação. Em relação às despesas médicas, eu trago a legislação pertinente e digo, está na comprovada, o contribuinte apresentou apenas seus comprovantes de rendimentos emitidos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil referentes aos anos calendário em questão, tendo a autoridade fiscal acatado integralmente o valor da dedução referente ao ano calendário 2003 e, quanto aos anos calendário 2002, 2004, 2005, apenas os valores pagos a título da Caixa de Assistência Funcionária do Banco do Brasil em participação e consultas, a saber, eu cito aqui os valores. Em sua defesa, a contribuinte informou que os valores pagos a CACI foram 3 mil, 4 mil e 3 mil, dependendo dos anos aqui citados, e que, no segundo momento, serão apresentadas demais despesas médicas. Pois bem, de pronto, pense que, como já dito, a dedução com despesas médicas pleiteadas no ano calendário 2003 foram integralmente acatadas, não se encontrando sob lide. Quanto aos demais valores referentes às despesas médicas constantes, os comprovantes de rendimentos no calendário 2002, 4 e 5, fornecidos pela CACI, vê-se que a autoridade fiscal não considerou os valores informados a título caixa de pecúlios, o que causou a diferença entre o valor acatado pela autoridade lançadora e o valor que a contribuinte entende que deva ser considerado como dedução de despesa médica. Ocorre que os valores pagos a título de caixa de pecúlios não tratam de pagamentos de despesas médicas e, em assim sendo, não há amparo legal para que os mesmos façam parte do montante a ser deduzido como despesas médicas. Desse modo, considera-se correta a interpretação da autoridade lançadora. Ainda para o ano calendário 2002, vê-se que a autoridade fiscal considerou como despesa médica os valores 1.587 e 530 pagos a título de CACI de participações e consulta, respectivamente. O montante referente à participação e consultas constante dos comprovantes de rendimentos é de 1.120 e não de 530. Porém, a contribuinte em sua declaração de rendimentos, como dedução, peitou apenas 530. Portanto, correto a autoridade fiscal em manter o valor pleiteado pela contribuinte em sua declaração de rendimentos. Por tudo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para rejeitar preliminar e no mérito negar de provimento. Clérison? Acompanho o voto, relator. Pedro? Andréia? Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. 153. Eu também? Aí é uma sequência sua agora. É porque eu não abri, não deu para tentar abrir a pauta ainda, deixa eu abrir aqui. Então, quando você não abre, Matheus, sobraram 2 seus de ontem. Ontem à noite, ontem no final da tarde. Quais são? 147? 147 e 148, isso. Vamos fazer eles, então, que aí de se organiza. Tá, o item 147, Elizabeth da Silva Vilhena, final 2008-96. Aproveitando a discussão que nós já tivemos na data de ontem, trata-se de notificação de lançamento, imposto de renda pessoa física, em que houve a revisão de ofício da declaração de ajuste anual
O lançamento decorre de omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda na fonte e glosa do valor de 18.331, indevidamente compensado a título de imposto de renda retido na fonte. A interessada apresentou a impugnação, acompanhada de documentos, alegando que interpôs contra o NPI a ação ordinária declaratória que tramitou perante a 24ª Federal, na qual foi vitoriosa, restando reconhecido o desvio de função ao qual foi submetido durante anos. Não logrou êxito na demanda judicial, apenas direito a uma indenização, que corresponde à diferença entre o que recebeu a título de vencimentos e o que receberia se tivesse sido enquadrada no cargo de nível superior. No ano de 2005, por meio de precatório, o INPI lhe pagou a indenização por diferenças salariais. Esta é a origem do montante. Tal quantia não acarreta qualquer ônus de recolhimento. A interessada registrou quanto recebido no campo correto de sua declaração. Entendimento do STJ, é ilegal e inconstitucional a taxa Selic. A multa de 75% é confiscatória. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ por meio do acórdão de folha 54, cujo dispositivo considerou a impugnação procedente em parte com a manutenção do crédito tributário parcial. Aqui transcreve a emenda, o contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, reprisando em grande parte os argumentos tecidos em sua impugnação, além de requerer subsidiariamente que seja obedecido o regime de competência na apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente. Passa ao voto, o recurso é tempestivo, toma conhecimento, mérito. Trata aqui que o recorrente alega em síntese que a indenização por desvio de função não é renda. Caso assim não se entenda, deve ser obedecido o regime de competência na aplicabilidade da taxa de juros com base na Selic e confiscatoriedade da multa aplicada. Passa ao primeiro exame de omissão de rendimentos, RRA. Para que seja afastada a exigência descrita no lançamento fiscal, é necessário que o valor recebido a título de indenização se preste a recompor patrimônio lesado e configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial. No caso em questão, verifica que a DRJ realizou uma análise exaustiva das decisões judiciais acostadas aos autos e concluiu que a verba teria natureza salarial, não se tratando, portanto, de uma indenização com o objetivo de recompor o patrimônio da recorrente. Aqui transcrevo. Dessa forma, na esteira do decidido pelo acórdão recorrido, também entendo que a indenização, abre e fecha aspas, por desvio de função obtido em ação trabalhista, constitui rendimento tributável pelo imposto de renda, dada a ausência de comprovação do caráter indenizatório. Indenização por desvio de função, portanto, é verba tributável. Contudo, sobre a forma de tributação dos rendimentos, tendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime de competência em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual eu elucido abaixo. Da taxa de juros com base na Selic, já a súmula CARF, e da alegação da natureza confiscatória da multa de ofício, também a súmula CARF 2, no sentido de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, um recálculo com base no regime de competência. Cleberson. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial, né, Matheus? Isso. Parcial. Ao recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto relativo aos rendimentos acumulados juntados às tabelas alíquotas próprias que se refletem observando a renda oferida mês a mês pelo contribuinte, ser mais benéfico ao sujeito passivo. A gente tem colocado isso para evitar embargo. Isso. Tá? Ok.
148. O seu também. 48, só um minutinho. Raquel Levi, final 2008, 97. Esse aqui também trata-se de omissão de rendimentos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda na fonte. As alegações são as mesmas também, interposto contra o MPI. Se não me engano, foi até o mesmo patrono, né, que as petições são bem parecidas. Contudo, o julgamento da DRJ aqui foi diferente. A impugnação foi improcedente na totalidade, com a manutenção do crédito tributário. A recorrente repisou as alegações, no sentido de que o desvio de função seria uma indenização. E passa ao exame, o recurso é tempestivo. No mérito, o recorrente alega em síntese que a indenização por desvio de função não é renda. Caso assim não se entenda, deve ser obedecido o regime de competência, inaplicabilidade da taxa de juros com base na Selic, confiscatoriedade da multa aplicada, a interessada não se manifesta expressamente sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, se limitando a defender a improcedência total do lançamento. Aqui faço as mesmas considerações, inclusive com trechos da sentença e do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Da mesma forma, entendo que não se trata de uma indenização propriamente dita, motivo pelo qual é apenas ajusto o lançamento para que obedeça o regime da competência na apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente. Taxa de juros com base na Selic, já a súmula e sobre a multa confiscatória também. Ok. Cléberson. Acompanho o voto do relator. Acompanho. Andréia? Acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade, dá provimento para o recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto por regime de competência, né? Igualzinho ao anterior. Raide, pronto, para ir para 153? Então, pode ir. Pronto, sim. Vamos dar aqui, uma segunda. Item 153. Waldson, final de 2010-68. Imposto de renda da pessoa física, decorrente das deduções devidas com despesas médicas, dependente, pensão judicial, previdência privada e construção, em relação aos exercícios 2007 a 2009, aqui colaciona os fatos geradores, conforme consta do auto de infração. O contribuinte apresentou impugnação requerendo declaração em processo feito da RJ em Belém do Pará, julgou procedente o lançamento. Desta decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando as alegações da impugnação, inovando apenas quanto à dedução com previdência privada, motivo pelo qual adoto a dedução de piso para as demais matérias que aqui colacionam. Ele questiona a pensão alimentícia, o dependente, despesas médicas, juros e multa. Por fim, requer o conhecimento do seu recurso para desconsiderar a auto-infração, tornando-se efeito no mérito absoluto de precedência. Este é o relatório. O recurso passando para o voto, o recurso é tempestivo dele, conheço, faço a delimitação da lide, que tipo, conforme observa da impugnação, bem como do recurso voluntário, o contribuinte não contesta parte da infração de dedução devida dependente, especificamente em relação a Gabriela Sena de Oliveira, bem como o total das deduções, construção e previdência privada, inclusive na RJ, apartado do crédito correspondente. Portanto, a lide encontra-se limitada à dedução indevida de pensão judicial, dependente em parte, e despesas médicas, conforme disposto no artigo 21, parágrafo 1º do decreto 7235. Dito isto, passo ao exame do mérito. Dedução de pensão alimentícia. A fiscalização considerou indevidas as deduções de base de cálculo do imposto a título de pensão judicial efetuada pelo interessado em nome de Maria de Fátima de Souza Silva,
nas DAs do exercício 2007, 2008 e 2009. Consta do relatório da fiscalização que o contribuinte, visando comprovar a legalidade da dedução de pensões alimentícias, apresentou procuração pública lavrada no cartório aqui nominado. Pois bem, aí eu cito aqui o artigo 78 do RIF, vigente à época dos fatos geradores, que estabelece que o valor da pensão paga em conformidade com as normas de direito à família quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos profissionais, poder ser deduzida da determinação legal do mandamento. Aí eu transcrevo. A Lei 11.000 deu nova redação, que aqui eu também transcrevo, em relação a acrescentar que poderia ser fixado por escritura pública, nos moldes do Código de Processo Civil, do artigo 1124, que também aqui transcrevo. Aí eu digo, conforme depende da legislação ensinada, para deduzir o valor da pensão da base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir 2 requisitos cumulativos, quais sejam pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial de acordo com o judicialmente ou de escritura pública, em conformidade com as normas de direito à família, ou comprovar o efetivo pagamento. Além do mais, tem-se que a permissão para a dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia quando a separação consensual, ou seja, o divórcio, são realizados por escritura pública, tem que respeitar os demais dispositivos do artigo 124A da Lei 1000/589 de 73. No caso concreto, a escritura pública declaratória, datada de 5 de 3 de 2010, anexada às folhas 129 e 130, é simplesmente narrativa e elaborada após iniciada a ação fiscal, não contando ainda com a participação de advogado. Conforme a legislação acima transcrita, o tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por advogados comuns ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. É de se ressaltar ainda que não consta dos autos qualquer escritura pública de separação judicial de divórcio, apenas a escritura pública declaratória sem participação do advogado. Desta forma, não se pode, administrativamente, com inteira submissão ao princípio da legalidade objetiva, dar razão ao contribuinte, ainda que não se duvide da legitimidade da declaração de pagamento da pensão alimentícia, assinada pelo contribuinte e a senhora Maria de Fátima Silva, beneficiária dos pagamentos. Os valores alegados como pagos pelo contribuinte à pensão alimentícia carecem de permissão legal para se enquadrarem como despesas dedutíveis de apuração de imposto de renda. Quanto à alegação do contribuinte de que a beneficiária dos pagamentos teria feito sua declaração recolhendo o imposto devido sobre os valores recebidos à pensão, convém salientar, exceto que, em contrapartida ao direito do contribuinte de deduzir os valores pagos, existe o dever do alimentante oferecer a tributação dos valores recebidos. Ocorre que, para reconhecermos o direito do contribuinte, é irrelevante investigarmos se o beneficiário do rendimento cumpriu ou não com sua obrigação tributária. Do mesmo modo, os valores recebidos pelo alimentado não são dedutíveis da declaração do alimentante, pelo simples fato de terem sido por ela tributados. Assim, considerando-se que, quando o interessado pagou os valores não definidos em decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou, no caso concreto, escritura pública nos termos do artigo 1124A da Lei 5.008/9, praticou o ato por mera liberalidade que, por força de legislação vigente, não gera direito à dedução. Portanto, mantenho. Quanto à dedução dos dependentes, digo, em suas declarações de ajuste anual referente aos anos calendários já mencionados, o contribuinte firmou como seus dependentes Pedro Henrique Silva Andrade e Giovana Glyn Silva de Andrade, ambos sobre o Código 24, ou seja, irmão, neto ou bisneto de até 21 anos, cuja guarda judicial é do contribuinte, tendo a autoridade fiscal glosado os citados dependentes, uma vez que a contribuinte não comprovou o vínculo de dependência. Eu relaciono aqui mais uma vez a legislação pertinente, dando ênfase para o inciso 5, e digo, a legislação tributária faculta que o contribuinte que mantém um irmão, neto ou bisneto da qual detém a guarda judicial poderá considerá-lo como de seu dependente, porém esta guarda sujeitar-se à comprovação com documentação hábil e idônea. O artigo 73 do RIR, cuja matriz legal é o parágrafo 3º do artigo 11 da Decreto-Lei 5.844, estabelece expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar o justificado de despesas efetuadas. Infere-se das certidões de nascimento anexadas às folhas aqui mencionadas, comprovam respectivamente que Pedro Henrique Silva e Giovana Glyn Silva de Andrade são menores e netos do contribuinte.
Conforme a legislação citada acima, em relação aos netos, para ser aceita a dedução é necessário que o contribuinte detenha a guarda judicial e que não possua nenhuma dos pais. Não se trata de mera formalidade, é da essência do caso, ou seja, a existência do título judicial, sem o qual não há que se falar em dedutibilidade. O contribuinte, em sua defesa, afirma que seus netos vivem sobre seu sustento, mas reconhece que ainda não tem a guarda judicial. Dessa forma, mesmo que os netos vivam sob dependência econômica e financeira do contribuinte, não há como considerá-los seus dependentes para fins de dedução da declaração de ajuste anual, uma vez que a guarda judicial é requisito essencial para a dedutibilidade. Dedução com despesas médicas, eu digo, consta dos autos, documentos emitidos pela Apvida, em nome de Valdes Silva Filho, emitidos pela Cooperativa Trabalho Odontológico, em nome de Ana Valéria da Souza Silva, e emitidos pela Unimed, em nome de Ana Valéria, não incluída no rol de dependentes contribuintes, Pedro Henrique Silva e Giovana Silva de Andrade, mestre contribuinte. O contribuinte requer em sua defesa que sejam considerados os gastos e despesas médicas com seus netos e com Ana Valéria. Ocorre que seus netos, Pedro Henrique e Giovana, não tiveram sua relação de dependência comprovada nos autos, e Ana Valéria não foi incluída no rol de dependentes do contribuinte, também não constando dos autos documentos no qual verifica a viabilidade de sua filha poder ser considerada sua dependente. Conforme dito anteriormente, só podem ser deduzidos da declaração os pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Dessa forma, a glosa deve ser mantida. Quanto à multa de ofício, cita a súmula 2 do CAF, taxa Selic, súmula 4, portanto, voto sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito negado de provimento. Clébis. Acompanho o voto do relator. Acompanho também. Andréia. Acompanho. Acompanhe. Andréia. Acompanho. Então, por unanimidade, votos negar provimento. 154. 154, final 2009-65, Walter de Carvalho. Vamos lá. Mais uma vez, trata-se de imposto de renda, como a temática da pauta, em relação a deduções. Nesse caso, foram gozadas deduções de despesas médicas e dependentes, além da compensação de imposto de renda retido na fonte. Colacionam aqui no relatório os fatos geradores apurados pela fiscalização, conforme consta, neste caso, da notificação de lançamento, apresentada impugnação à DRJ de São Paulo, julgou improcedente o pedido do contribuinte, intimado e conformado com esta decisão, apresentou recurso voluntário, repisando as alegações de impugnação, motivo pelo qual adota o relato da adesão de piso, que aqui colaciono para os senhores. Não houve apresentação de contra-razões, o relatório passamos para o voto. Conforme se depende dos elementos que estão no processo, o contribuinte deduziu do seu imposto de renda as despesas com dependente e diversas despesas médicas relativas a dependente no decorrer do exercício sobre análise. Uma vez intimado a apresentar os comprovantes de tais despesas, o autor não fez, ensejando as respectivas glosas e lavraturas da presente notificação. O contribuinte afirma ter suportado todas as despesas, anexando a documentação comprobatória. Aí eu faço aqui essa introdução e passo para a análise das despesas decorrentes. No que concerne, primeiro ponto, despesa com dependente. No que concerne a aludida infração, apurou-se que o contribuinte pretendeu deduzir do seu imposto de renda despesa com dependente sem conquanto ter juntado documentos comprobatórios. Mais uma vez, colaciono a legislação e digo, estabelece o item independente do manual de imposto de renda, existindo no Ministério, podendo comprar contribuinte, quis deduzir 1.516 por cada pessoa considerada. A legislação tributária faculta, eu cito aqui, vamos ver, infere dos documentos apresentados pelo notificado, com sua impugnação, que este não comprovou sequer a relação de dependência com a pessoa informada em sua declaração de ajuste anual, ou seja, nem apresentou certidão de nascimento, tampouco da incapacidade alegada, uma vez que não foi apresentada qualquer declaração ou laudo pelo profissional médico com informações precisas acerca do diagnóstico de doença, do procedimento que foi executado e do período do afastamento para recuperação que impossibilitasse o exercício de qualquer atividade remunerada. Nesse caso específico, o contribuinte pugna
dedução de despesa com dependentes de uma filha maior, tá? Alegando que ela tem capacidade física de se manter, ou mental, não lembro o caso, mas enfim. Continuando, como salientar a Júris, não basta o atuário declarar que a pessoa relacionada à sua declaração de ajuste é sua dependente e alegar possuir as respectivas comprovação. A informação da relação de dependência na declaração de ajuste anual não constitui prova, à medida que a declaração entregue pelo contribuinte fornece apenas informação de área considerada. Ademais, cabe ressaltar que a decisão de piso, mais uma vez, deu o caminho das pedras acerca das provas que deveriam ser apresentadas para a comprovação da relação de dependência. No entanto, o recorrente não trouxe qualquer documento. Nesse caso concreto, não trouxe sequer a certidão de nascimento para comprovar, de fato, a relação de dependência, muito menos laudo ou atestado médico para comprovar a incapacidade alegada. Mas, dessa forma, deve ser mantida essa glosa. Passando para a despesa médica, trago a legislação e digo: somente são dedutíveis da declaração de ajuste os valores das despesas médicas do titular e das pessoas físicas consideradas como dependentes neste perante a legislação tributária. Na hipótese dos autos, as despesas médicas glosadas dizem respeito aos gastos com a dependente. Dito isto, tendo em vista que somente pode ser considerado dependente aqueles que a relação de dependência está devidamente comprovada nos termos da legislação vigente, e como já visto no tópico anterior, a pessoa relacionada pelo notificado em sua declaração de ajuste não pode ser considerada sua dependente, devido à ausência de comprovação, como consequência também são indedutíveis quaisquer despesas médicas com essa pessoa. Portanto, voto no sentido conhecido do recurso voluntário no mérito negado de provimento. Cleves. Acompanho o voto do relator. Acompanho. 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 Por unanimidade, negar provimento ao recurso. O 155 foi retirado de pauta. O 156, Raide. Raide? Acabei de abrir. Eu estava falando sozinho também, senhor Augusto Satoshi. Vamos lá. Continuando, mais uma vez, a temática, imposto de renda da pessoa física, decorrente da dedução indevida, previdência oficial e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Tá? Colaciona aqui os fatos geradores conforme consta na notificação do lançamento. Apresentou a inclinação, TJ São Paulo. Eu tenho só que confirmar se ele julgou procedente em parte ou não. Até porque mais creio que não. Eu tenho corrido um erro aqui. Pedido do recurso voluntário. E após breve da verdade da família condução ato perdendo, inova quanto ao pedido de exclusão da multa e juros, no mais, repisa as alegações de impugnação, afirmando que deve ser estabelecida a redução de contribuição previdenciária. São as razões dele, primeiro, faça a habilitação da livre, preclusão da impugnação sujeito passivo, nada questiona acerca da exclusão da multa e dos juros em nenhuma hipótese. No recurso, apresentou inovação alegada à taxa de situação sui generis, devendo ser excluídos juros e multa. Portanto, por não ter sido matéria arguida, objeto de constatação da impugnação, não conheço dessas alegações e passo para a análise das alegações repetidas no recurso trazidas na defesa rural. Compensação da previdência oficial. O contribuinte público que seja restabelecida a dedução da contribuição previdenciária. Pois bem, observa na documentação carregada aos autos, especificamente em face do agravo da petição da ré e do autor e da decisão prolatada pelo juiz, as folhas aqui mencionadas, nos autos do processo tal, a decisão atacada foi reformada para restabelecer a coisa julgada, não permitindo a dedução do imposto de renda dos valores da condenação. Quanto ao mais, foi mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que no que se refere à contribuição previdenciária determinou que segue, o que diz a decisão judicial. Deverá a reclamada, conforme estabelecido no parágrafo 5º,
artigo 33 da Lei 8.212, proceder integralmente, sem desconto dos créditos deferidos, os recolhimentos previdenciários, observando-se o teto quanto à contribuição do reclamante. Dispõe o citado dispositivo legal, que eu colaciono no artigo 33. Depreende-se dos excessos da decisão judicial, bem como da legislação, que o responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias foi a parte reclamada, não descontando nenhum valor do reclamante, ou seja, do contribuinte. Por isso, neste diapasão, deve ser mantida a glosa da contribuição previdenciária, motivo pelo qual nega o provimento ao recurso. Cleves. Acompanho o voto do relator. Pinheiro. Acompanho. 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 Por unanimidade, negar provimento ao recurso. 157. 157, ao final, 2007, 75. Nos aplica. 2007, 75. Luiz Antônio. Luiz Antônio está aqui. Continuando na mesma temática de dedução ou compensação, custo de renda pessoa física. Este auto de infração, especificamente, ele além de decorrer de dedução indevida com pensão e instrução, houve também um fato gerador que é a omissão de ganhos de capital. Relaciono aqui os fatos geradores apurados pela auditoria fiscal e digo, no termo de verificação fiscal, consta em síntese as seguintes informações. Das despesas com educação. A Igreja Anglicana Episcopal de São Paulo, em resposta à intimação da fiscalização, informa que se trata de uma entidade religiosa e não se caracteriza como instituição de ensino e que o contribuinte ofertou voluntariamente o valor de R$ 3.500 no ano de 2003. Não houve comprovação nem esclarecimento referente aos pagamentos feitos à Igreja Assembleia de Deus, declarado como despesa com educação. Já é relativamente ao ganhos de capital, imóvel de matrícula aqui mencionada, lote C, o senhor Luiz Antônio e sua esposa, Evelina, compraram um terreno com dimensão total de 10.199 metros quadrados, a participação do casal foi de 10%, custo de aquisição corrigido do imóvel desmembrado, sendo um valor de 18 mil, valor de alienação 90, o ganho de capital apurado após a aplicação do fator de redução previsto na Lei 11.196, foi no montante de 33 mil. Parte que cabe ao fiscalizado 50%, ou seja, 16 mil. Aí ele vai destringindo aqui todos os ganhos de capitais dos imóveis. Em relação à pensão alimentícia, foram gozadas despesas deduzidas a título de pensão alimentícia para os filhos maiores, Danilo de Almeida e Diego de Almeida, aqui nos valores aqui discriminados. Contribuinte apresentou impugnação, o DRJ de Curitiba julgou procedente o lançamento. Contribuinte apresenta recurso voluntário, repisando as alegações da impugnação, dizendo que segue. O pagamento das devidas pensões alimentícias se deve ao cumprimento da decisão judicial. Tanto Diego, tal. Ou seja, só questiona a pensão alimentícia. No voto, eu faço a delimitação da lide justamente por isso, porque, apesar de constar nos autos a omissão de ganho de capital e a dedução indevida com despesa de construção, o contribuinte só questiona, só apresenta argumentação em relação à dedução indevida à pensão judicial, é o que analisaremos agora. Passando para a análise da dedução por pensão alimentícia, eu digo, em sua peça de defesa, o contribuinte aduz que o pagamento das devidas pensões alimentícias se deve ao cumprimento de decisão judicial, cujas cópias das homologações foram enviadas ao fiscal como descrito no termo de publicação fiscal. Além do mais, tanto Diego de Almeida como Danilo de Almeida declaram à Receita Federal o recebimento das respectivas pensões e recolheram os impostos devidos. Mais uma vez, eu colaciono aqui toda a legislação pertinente e digo, no caso concreto, nas declarações de ajuste relativas ao ano calendário 2003 a 2006, o contribuinte consignou os valores pagos com pensão alimentícia a seus filhos Diego de Almeida e Danilo de Almeida, nascido em 25 de 973
e 16 de 12 de 77, quem tinha em 2003 30 e 26 anos de idade, respectivamente. Ora, em se tratando de filho maior, inclusive com idade muito acima da dependência presumida, prevista no artigo 77, parágrafo 1º, inciso 3, e parágrafo 2º, do RIF, vigente à época do fato gerador, entendo que o pagamento da pensão acaba sendo, em princípio, e salvo prova em contrário, injustificável, inclusive do ponto de vista das normas de direito de família, expressando-se de outra forma, na situação dos autos, estaria cessando o dever de prestar alimentos e os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo assumem o caráter de liberalidade, fugindo, pois, a hipótese de dedução da base de cálculo do imposto de renda. Na específica hipótese dos autos, o que deve haver dos autos, o fato de haver uma decisão judicial não rescindida pelo sujeito passivo não afasta a caracterização da liberalidade a que aludi, pois o contribuinte poderia ter se valido da ação própria para desonerar-se da obrigação de prestar os alimentos. Ou seja, ele obteve uma decisão judicial de pagar alimentos até e ficou pagando até depois da maioridade, né? Seja dos 21 anos até 24, cursando o curso superior, e ele continuou pagando até referidas calendários, conforme eu trago aqui as idades dos alimentantes. Aí eu digo, com efeito, a colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou em diversas ocasiões a respeito da matéria, não oferecendo guarida ao requerimento do contribuinte, conforme se extrai do excerto do voto da ilustre conselheira Ana Cecília Lustosa, que aqui colaciona, acolhido de forma unânime, no acordo aqui mencionado, deu um procedimento para transcrever e ela está com razões de decidir, que ela questiona exatamente isso, que a partir após 24 anos, no caso de cursar, o superior, o ensino superior, após isso, a continuidade do pagamento se torna mera liberalidade, devendo o contribuinte, o autuado, prestar o meio judicial cabível para cessar essa obrigação. Portanto, eu digo, deixar que importa o direito de família, o cumprimento da obrigação legal de pagar alimento, pois o seu descumprimento seja, inclusive, a prisão por dívida, o que não ocorre diante no inadimplemento da obrigação convencional. Assim, no presente caso, não há direito à dedução do pensão alimentício pagar aos filhos maiores, portanto, falta o sentido de conhecer o recurso e no mérito negar de provimento. Clérison. Doutor, aí só para esclarecer, aqui foi um acordo, é? Eu não lembro se foi um acordo ou uma decisão, uma sentença judicial. Acho que eu coloquei do lado errado. Não lembro especificamente qual foi a forma. Mas se deu em período muito anterior, ele foi pagando quando do lançamento, né, quanto do período da autuação, os filhos já tinham respectivamente 30 e 27 anos. Tá? Não, eu digo isso porque o senhor citou o voto da doutora Ana Cecília. Sim. Ela faz uma diferenciação entre acordo e sentença, né? Eu sinceramente não tinha observado tal ponto, doutor Cleber, e também no caso concreto não sei se você acordo. Só para ficar coerente, porque a senhora até me gritou aqui, destacou, perdão, o termo, destacou, ela faz diferença, determinação do juiz, né? Quando é acordo homologado, que não se pode presumir. Eu digo que o senhor cita essa decisão para corroborar a sua linha de entendimento, né? Sim, doutor Cleber, até cito, mas eu acho que apesar de ela fazer essa diferenciação, no decorrer do voto dela, ela acaba que as duas hipóteses, eu acho que ela trata-se, pelo que eu lembre, que não são dedutíveis, que caberia ao contribuinte, né, o alimentando, buscar a ação judicial para cessar sua obrigação.
e ele quer continuar pagando, se torna mera liberalidade, pelo que eu me recordo da decisão quando eu li. Com base numa decisão original ou anterior, né, a essa situação, né? Poderia ter tido uma ratificação da necessidade, né? Sim, exatamente. Perfeito. Talvez tenha que... Sim, no caminho que eu penso, né? Exatamente. Está bem, foi um comentário só porque, como o senhor destacou, inclusive, essa parte do voto aqui da doutora Ana Cecília, então chamou a atenção mais rápido, né? Que ela faz uma espécie de diferenciação quando é um acordo, simplesmente, e quando há uma determinação judicial. Isso. Aqui, Não seria interessante, ao invés de citar essa decisão, não tem aquele RESP do STJ que nós já volta e meia invocávamos para essas situações? Eu não me recordo o número, mas ele já foi invocado para esses casos. Mas não muda. Mas e se for, por exemplo, acordo, se for decisão judicial, o raciocínio citado aqui me parece que não é bem adequado. Doutor Pinheiro, pelo que eu lembro, eu acho que ela abarca as duas hipóteses, seja um acordo, seja uma decisão. Mas a transcrição aqui está meio estranha, inclusive com os destaques, como bem pontuou o Dr. Klebers. Teria que ler a decisão novamente. Como eu falei, então, como o senhor deu o destaque, aí isso chama atenção logo, né? Assim, uma primeira leitura, então, né? E aí, mas isso a gente está falando. Ele não trouxe comprovante nenhum. Até que o senhor comentou se no caso concreto é sentença ou acordo. Eu não lembro, eu não lembro. Eu estou só dizendo assim, com base no raciocínio. Com base no raciocínio. Se for acordo, aí não é pouco diferente. O acordo fica muito mais simples a análise, né? Isso. Teria que abrir o processo. Mas, enfim, a conclusão seria a mesma, no meu ponto de vista. Inclusive do que eu li também na decisão da Ana Cecília. Mas... Ele não trouxe nada que o filho está estudando ainda, essa de 26, pelo menos. Não, 27 não tem nada. Não, se eu estou perguntando, é porque eu já estava olhando jurisprudência sobre isso, porque me interessa em particular. Eu achei que, exceto o curso de medicina, que leva os filhos até um pouco mais velhos, assim, eu estou falando de decisão judicial no sentido de cortar alimentos, entendeu? Era isso. E os juízes entendem que a medicina ainda permite pagar alimentos até um pouco mais, independentemente da legislação de imposto de renda. Eu só estou trazendo para cá a necessidade do direito civil, entendeu? Mas se ele não comprovou, não tem problema nenhum, eu só estou perguntando isso. Ok, para mim está ótimo. Cleberson. Eu acompanho a conclusão, é só para o Dr. Raine depois refletir se é o caso aqui de dar esse destaque ou não nessa parte específica do texto aqui da decisão, né? Ou se ele simplesmente diz que é acordo. Acordo, aí fica tudo mais fácil, né? Pode deixar. Não, mas é ação judicial. Não? É acordo ou é ação judicial? Não, mas o acordo homologado. Pode ser um acordo de acordação, né? Faz uma não, eu só estou falando... tá certo. Ok. Pinheiro. Eu concordo com a conclusão também, na mesma linha do Dr. Kleberson, mas tem que ver certinho, adaptar ao caso concreto, porque senão... Aí você vai mexer aí no voto ou não? Não, eu acho que a conclusão não é bem conclusão que o doutor colocou. Ele só disse que, só verificar isso, até mesmo... Parece que foi uma transação em ação de revisão de alimentos. Só dar uma ênfase aqui na forma de que foi estipulada essa... Tem que olhar com calma os documentos, não dá de forma rápida. Mas, inclusive, pela jurisprudência do STJ, agora não me recordo de cabeça, eu acompanho pela conclusão. Acompanho o relator. Acompanho. Então, por unanimidade, negar. Você quer que coloque aqui que você votou pelas conclusões, Pinheiro? É isso ou não? Você falou acompanha pela conclusão. Eu acho bom.
Mas em que? Você está concordando com ele, o que muda? É porque tem que verificar exatamente a situação concreta. Essa citação aqui, pelo menos na transcrição que fez o Dr. Raide, há uma diferenciação nesse acórdão. Mas o que eu entendi é que ele vai adaptar, não? Não? Pelo que eu entendi, não. Eu vou procurar saber o que é, se é um acordo, se for acordo, relativamente vai se amodar, principalmente nessa parte negritar e tudo. Caso não seja acordo, eu verifico se a decisão busca, fala especificamente de acordo com a decisão judicial, não faz essa diferenciação, que eu creio que não. Caso faça, eu complemento com o RESP ou faço outra fundamentação, ou acrescento a fundamentação que não há tanta diferença, não há diferença entre ser acordo ou ser sentença. Okay. Então não precisa pelas conclusões. Não precisa, né? Ok, então, nessas alterações. negar provimento. Clélia, 158. O item 158 tem como recorrente Edson Augusto da Silva. Envolve a questão central envolve também dedução de pensão alimentícia no recurso voluntário. Ano calendário 2005, na origem, a notificação de lançamento decorrente da revisão da declaração, ela englobou várias infrações, eu relato, porém algumas já foram consideradas improcedentes, restabelecidas a dedução pela própria decisão de piso. E restou, como matéria recursal, a dedução de pensão alimentícia, título de pensão alimentícia, e uma única despesa médica, que foi o pagamento ao Hospital da Aeronáutica de São Paulo, ao antigo, que agora tem outro nome, né? Acho que é o Hospital da Força Aérea, mas era ao Hospital da Aeronáutica de São Paulo. É a única despesa médica e, além disso, a pensão alimentícia. Os argumentos de defesa no recurso voluntário, a questão trazida para o colegiado, são os seguintes, em resumo: o comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte, fornecido pela Varig, que é a fonte pagadora dos rendimentos do contribuinte, esse comprovante comprova o desconto de valores a título de pensão alimentícia por parte do empregador. O pagamento da pensão alimentícia, por sua vez, está amparado em decisões judiciais, as quais são hábeis e idôneas para produzir os efeitos tributários. E, por fim, quanto à despesa médica, o recorrente afirma que o valor pago ao Hospital da Aeronáutica a glosa é indevida, uma vez que os exames médicos eles foram realizados, eles se referem a pagamento de exames médicos necessários para manter a licença de piloto comercial, conforme determina o regulamento brasileiro de aeronáutica. No caso aqui, o recorrente, ele exercia a atividade de piloto, né? Ele era piloto da Varig. No calendário 2005. Então, eu vou ler aqui o raciocínio que eu fiz em relação à pensão alimentícia, e, por fim, a despesa médica é apenas um parágrafo, é bem simples, é mais o raciocínio da pensão alimentícia que demanda um pouco mais de atenção. Então, eu digo que são dedutíveis na declaração de ajuste anual da pessoa física as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, em face das normas de família, inclusive a prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública. Esse último caso, claro, escritura pública de separação consensual ou divórcio consensual, nos termos do artigo 124A do antigo CPC. O
O interessado, ele carregou ao processo administrativo uma cópia do comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte, utilizado pelo contribuinte para o preenchimento da sua declaração. Aí eu cito as páginas para consulta. Com base nesse comprovante, confirma-se que a fonte pagadora procedeu ao desconto a título de pensão alimentícia do montante de R$ 94.641,62. Em favor de duas pessoas, Elizabeth e Sueli. Por outro lado, o documento não discrimina os valores por beneficiário. Isso é um ponto fundamental para ser analisado, avaliado. No campo de informações complementares, ele não discrimina os beneficiários, os valores por beneficiário. Ele simplesmente diz que os pagamentos foram feitos para uma e para outra, que são, na verdade, ex-companheiras, ex-esposas do recorrente. E a pensão, vamos aqui ver, a pensão foi paga para filhos, né, para os filhos e para, acho que as ex-esposas também. Dos autos consta uma cópia do termo de audiência de conversão de separação judicial em separação consensual. Isso de 2000, datado de 2000, no qual a conciliação entre as partes foi homologada por sentença. Eu cito o número das páginas para conferência. Então, nessa hipótese, para essa homologação de acordo, da conversão da separação litigiosa para consensual, foi estipulado que o pagamento de alimentos pelo cônjuge varão equivalente a 20%, estipulado o pagamento de alimentos pelo cônjuge varão equivalente a 20% do seu salário bruto, após descontar dos encargos, excluída a pensão alimentícia já paga a outra família. Ou seja, essa decisão já era em relação à segunda separação, no caso aqui, então já foi determinado essa sistemática para determinar o valor. Para efeito de cumprimento, foi oficiada a empregadora para proceder ao desconto. Esse processo judicial está associado ao matrimônio do recorrente com a senhora Elizabeth, que é uma das beneficiárias, conforme certidão de casamento. E o casal teve 2 filhos fruto dessa união. Eu cito as páginas. A base de cálculo da pensão é o rendimento líquido mensal, após o abatimento dos contos legais. O cálculo da apuração da pensão, nessas situações, ele é mais trabalhoso, porque quando é um percentual sobre o valor bruto, basta um cálculo mais simples, né? Mas quando é sobre o valor líquido, e ainda leva em conta que tem que deduzir a pensão paga anterior, e tem imposto de renda, e o imposto de renda depende de quanto se paga de pensão alimentícia, então esse cálculo ele não é um cálculo simples, para se determinar exatamente o valor que é descontado mensalmente, inclusive. Aí é outro aspecto, que aqui nos autos não há essa observação, esse dado de quanto foi descontado mensalmente pela fonte pagadora, sem ter um valor anual. Estou dizendo isso porque não tenho condições de avaliar exatamente o valor mês a mês. Então, o que eu posso avaliar é um valor, é uma aproximação anual. Foi o que eu tentei fazer. O cálculo da apuração de pensão é mais trabalhoso, pois a fixação do valor da pensão alimentícia depende do montante do imposto de renda devido pelo alimentante. E os outros aspectos eu também já destaquei. De qualquer forma, utilizando-se então de cálculo aproximado, para isso que eu tentei explicar, para o ano calendário, a partir dos elementos disponíveis nos autos, que é só dados anuais, é possível verificar que o montante declarado de 37 mil pago à senhora Elizabeth, lá no contra-cheque, no comprovante de rendimento, perdão, ele está compatível com a determinação judicial, levando em consideração o percentual de 20% da remuneração bruta, excluída a pensão alimentícia, paga a outra família e os encargos. Então, nessa situação, eu entendo que estão satisfeitos todos os requisitos da legislação
e eu estou restabelecendo o valor de R$ 37.856,64 a título de pensão alimentícia paga à senhora Elizabeth, que está no nome dela, mas na verdade é paga ela e também aos filhos fruto da união. Agora eu passo para o outro processo. O processo administrativo também está instruído com a cópia de um ofício de 2003, datado de julho de 2003, no caso aqui, ano calendário 2005, mas eu, mais uma vez, relembro a omissão, e ele está assinado pelo juiz da segunda vara de família lá do Fórum Regional da Penha, na cidade de São Paulo. O documento mantém relação com o divórcio consensual de um processo de 92, então é aquela primeira união, entre o recorrente e a senhora Sueli. A Sueli seria a segunda beneficiária. Em expediente destinado a várigo, o magistrado determinou cessar os descontos da pensão alimentícia em relação a um dos filhos, no percentual de 8,33% dos vencimentos líquidos. Aqui, novamente, a pensão foi estabelecida com base, tomando como parâmetro, vencimentos líquidos e não brutos. Tendo em vista, então, essa cessação do pagamento pela maioridade desse filho. Em contrapartida, nesse ofício, o juiz determinou manter os descontos da folha a favor da progenitora, que é a senhora Sueli, e dos outros 2 filhos. Todos equivalentes a também o mesmo percentual de 8,33%. Neste caso, o comprovante de rendimentos, ele registra que o desconto da pensão alimentícia refere-se a 4 beneficiários. Só que não diz quem são, mas tem lá 4. E não 3. Todos eles edificados, no caso do comprovante, como Sueli, o que põe em dúvida o exato cumprimento da decisão judicial, ou seja, põe em dúvida, para mim surgiu uma dúvida se no ano de 2005, ou seja, posterior à determinação judicial, a fonte pagadora estaria descontando 4 parcelas de 8,33 para a mãe e para os 3 filhos, em vez de apenas 3 para a mãe e para os 2 filhos, como mandou ajustar a decisão judicial. Por outro lado, o valor de 56 mil pago à senhora Sueli revela-se superior à estimativa de cálculo. Eu fiz uma estimativa, só que essa estimativa é estimativa, porque eu não tenho dados realmente para poder aferir com exatidão. Em verdade, a aparente compatibilidade do montante é evidenciada pela simples comparação entre as pensões. Veja que uma foi paga 56, outra 37, já que deveriam corresponder respectivamente a 25 e 20 do vencimento líquido do autuado. Isso tudo numa visão bem aproximada, de estimativa, tá? sem rigor, porque não tem os elementos. Além disso, o montante descontado a título de pensão da pensão alimentícia pela fonte, 94, representa 42% do rendimento bruto do contribuinte, o que também chama atenção. Por certo, a fonte pagadora procedeu ao desconto a título de pensão alimentícia com base na determinação judicial. Isso é fato. Todavia, ao discriminar 4 vezes o nome da beneficiária, Sueli, no comprovante anual, afundadas dúvidas se o desconto realizado acabou observando a cessação do pagamento a um dos filhos, que havia completado a maioridade. A petição recursal é omissa e nada esclarece sobre isso que eu estou dizendo, especialmente sobre a fonte pagadora, sobre o comprovante. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui, do valor que a fonte pagadora pagou, descontou a título de pensão, em nome de Sueli, eu considerei apenas 3/4, ou seja, 75%. Já que eram 4, o juiz determinou para baixar para 3, eu fiz essa regra proporcional. Isso chega a 42 mil. Então, no caso da Sueli, eu estou recompondo o montante em 42.588,73 centavos. Somados as duas pensões, chega a um montante de 80.445,37. Quanto à despesa do ASP,
do Hospital da Aeronáutica, o contribuinte alega que pagou os exames, mas não traz prova nenhuma. Então, o fato dele ser obrigado a fazer o exame, possivelmente fez o exame, teve que fazer os exames semestrais para manter a licença, um dos requisitos para manter a licença de piloto comercial, isso não afasta a necessidade dele de trazer prova documental do pagamento, e ele não traz. Então, o provimento parcial é para restabelecer a dedução a título de pensão alimentícia, não no valor total, mas sim no valor de R$ 80.445,37. Esse foi o raciocínio que eu fiz aqui para avaliação de todos. O raciocínio parte de uma série de presunções, cálculos por estimativas. Seria melhor uma diligência para se verificar a verdade material? A documentação da Varig, doutor? Mas o próprio... O fiscal vai fazer a mesma coisa que ele fez. Não tem uma DIF. Porque o documento é o mesmo. A DIF não é mensal? A DIF informa dedução de pensão alimentícia? Não, vai informar, mas vai informar quanto é que ele ganhava, não? Assim, doutor Pinheiro, considerando o tempo decorrido, a fonte pagadora, Varig, eu achei que... Está razoável. Esse raciocínio que eu fiz está razoável e dá um fim no processo. Acaba com isso. Isso, dá um fim no processo para... Então seria interessante explicitar essas premissas implícitas aí que o senhor acabou de dizer? Está explícito, eu estou lendo aqui, estou entendendo tudo. Que premissa implícita? Não, o princípio da eficiência, tempo decorrido, Varig não existe mais, tudo isso. Mas isso aí isso é dele, é do julgador. Ele preferiu dar fim no processo. Eu não acho que tem que estar isso no acordo, não. Eu acho porque há uma série de princípios aí por trás dessa decisão. E alguns dados também, né? Que foram ditos agora, mas não estão no texto. Ô, Cleverson, você olhou a idade dos filhos, a época? Eu sei que teve a decisão judicial falando para excluir de um, mas e os outros dois? Não, eu não olhei a idade. Talvez tenha olhado, mas... Porque a motivação... Também a motivação foi a decisão de... Também a decisão judicial mandou excluir exatamente porque um atingiu a maioridade, né? É isso, é no caso do segundo. Mas eu acho que não são assim... São filhos menores de 18 anos, os demais. Se eu não me engano, é isso. Não me chamou a atenção nada. Mas também a decisão de piso, ela se baseou na... porque é fato, é incontroverso que houve desconto. E a fonte pagadora não ia fazer, assim, um desconto aleatório, né? Ela baseou no que tinha, só que pode ter acontecido dela ter feito um desconto equivocado, e o contribuinte, ele aceitou, não sei o que aconteceu. Como eu disse, às vezes tem que ter uma visão prática para decidir um processo. Senão ele vai ficar um processo aqui, que é de... Pagante. Não, esse processo é de quando? Esse é uma autuação de 2009, relativa ao fato de 2005, nós estamos julgando 2020, de uma empresa que já foi, que nem existe mais, a fonte pagadora, né? Já foi incorporada pela Gol. Um valor aqui não é significativo perto do universo que tem de processos, e o raciocínio que eu busquei aqui, ele não é um raciocínio, eu não achei, ele está justificado aqui. A questão de princípios nós aplicamos em muitos casos, né? O princípio, na verdade, o princípio da buscar a verdade material, da razoabilidade, isso é inerente a qualquer decisão do julgador, né? Não preciso explicar isso, né?
A motivação do julgador para proferir aquele julgamento. Eu acho que está ok. Assim, os números aqui, todos que eu trago, eles não são números... São aleatórios. São todos números do processo. O que eu tentei justificar aqui é que eu não consigo realmente fazer uma verificação exata da pensão, porque eu não tenho os elementos aqui. E o cálculo, como eu expliquei, como é pensão sobre valores líquidos, e existem duas pensões, e uma está ainda, não é independente, uma é dependente da outra, a segunda é dependente da primeira, devido à própria decisão, não tem um cálculo matemático aqui. Mas, mesmo assim, o julgador, no caso eu aqui, não me furtei a decidir, não. Eu apliquei aquilo, os conhecimentos e os pressupostos razoáveis, e acredito que essa dedução dele, que está sendo deferida aqui, ela está bem justificada aqui, né? Ainda possa questionar alguns aspectos, né? Eu acho que dá para votar. Raíz. Eu acompanho o relator. Pinheiro. Eu acompanho pelas conclusões, porque eu explicitaria alguns argumentos aí nesse voto, conforme eu já havia manifestado antes. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho. Por unanimidade, então, dá provimento parcial para restabelecer 80.445,37 no ano calendário 2005. Votou pelas conclusões do conselheiro Pinheiro. Aí, 159. Item 159, Humberto Pergola, final 2009, 69. Vamos lá. Imposto de renda pessoa física, decorrente das deduções devidas com despesa médica, dependentes, previdência privada e com instrução, além da omissão de rendimento de serviço de pessoa jurídica em relação ao exercício 2006. Colaciona aqui os fatos geradores apurados no auto de infração. A presente apuração da RJ de Brasília julgou procedente o lançamento. A decisão recorrida apresentou um recurso voluntário, conduzindo o que segue. Parece que quando o notificado apresentar as comprovações de que seus filhos são seus dependentes, ficou surpreso e, por um equívoco, ao apresentar sua impugnação, esqueceu-se de juntar certidões de nascimento dos mesmos. No entanto, neste momento, requer juntar as certidões de nascimento para a comprovação da dependência, assim como a certidão de casamento com sua falecida esposa. Nessa oportunidade, faz também a juntar documento escolar do filho Gabriel Campos Pergola, no ano de 2005, possuía 20 anos de idade e cursava a faculdade em outra cidade. Além do contrato, faz também a juntar em nova declaração emitida pela Unimed, vez que a emitida em 2006 possuía prazo de validade de 5 anos, requer provimento de seu recurso ao relatório. Eu faço a introdução, já fazendo, de certa forma, a delimitação da lei, já que o contribuinte não questiona todas as infrações, e passo para a análise especificamente das despesas enfrentadas. A primeira, a despesa médica. Trago a legislação de regência e digo... Esse é o 156? Esse é o 156? Não, esses são 159. Nossa, gente, já vi processo errado, desculpa. Pode continuar. Tô doida. Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual os valores de despesas médicas sobre o titular e das pessoas físicas consideradas dependentes desde para a atualização tributária. Pois bem, relativamente à despesa com plano de saúde, que foi glosado, o contribuinte juntou a declaração emitida pela Unimed, Gurupi, Cooperativa Trabalho Médico, as folhas aqui 114, informando sobre a quitação dos valores referentes às mensalidades e coparticipações referentes a cada beneficiário, além da proposta de adesão contratual. Portanto, sendo possível, ao aferir o titular e os beneficiários do referido plano, imperioso restabelecer as deduções no valor de R$ 1.540
correspondente às quantias relativas ao titular, contribuinte, e aos beneficiários Gabriel Campos Pergola e Manuel Campos Pergola, dependentes, conforme declaração de ajuste aqui do contribuinte. Relativamente ao valor denominado de coparticipações, por ser possível atribuir um valor específico, por não ser possível, por não ser possível atribuir um valor específico para cada beneficiário, deve ser mantida a referida glosa. O recibo emitido pelas SGK Médicos Associados não pode ser feito por se referir à despesa médica com não dependente, que é Tetagida Campos. Já as notas fiscais em nome da Drugstore Plus, referentes à compra de medicamentos, são indedutíveis por falta de previsão legal. No que diz respeito à nota fiscal emitida pelo Centro de Diagnóstico Limitada, que é folhas 28, pode ser considerada como dedutível, por se tratar de serviço prestado à pessoa física Gabriel Campos Pergola, dependente, e a relação de dependência não foi questionada pelo fiscal, para qual houve comprovação da relação de dependência. Nesta razão, deve ser estabelecida a dedução de R$ 1.540,44 centavos e R$ 150, respectivamente, referentes à Unimed e ao Centro de Imagem de Diagnóstico. Em relação às despesas com instrução, eu trago o limite anual e digo: o interessado, junto aos autos, contrato de prestação de serviços educacionais, as folhas 20 e 21, firmado com a instituição de ensino Centro Educacional Tocantins, tendo como beneficiária Manuela Campos Pergola, além de comprovantes de pagamentos, as folhas 7 a 17. Neste diapasão, comprovado nos autos a relação de dependência para fins de imposto de renda da beneficiária, deve ser restabelecida a dedução com instrução, respeitando o limite anual de R$ 2.198. Portanto, voto no sentido de... Acho que eu pulei aqui, né? Eu pulei aqui a primeira, por isso que eu estou falando de dependentes, e eu pulei essa parte, tá? Voltando para o início, tem a relação da dedução com independentes. Até porque você falou, na hora que você nessa parte, você falou que o fiscal não questionou. Não, ele comprovou, por isso você está aceitando. Eu estava dizendo, deve ter pulado alguma coisa, né? Por isso que eu disse que não questionou. Você falou assim, o fiscal não questionou a relação de dependência, mas assim... Eu disse, eu não tinha enfrentado o meu voto, eu disse, então ele não questionou, mas aí eu vi que... Você que aceitou. Eu e aceitei, outra coisa, com a participação, só porque você falou assim, não pode atribuir porque mantida as coparticipações é parte puxada pelo próprio participante do plano de saúde. Né? O plano coparticipativo é isso. Então, é ele que fez essa despesa e não a empresa. Talvez a empresa tenha pago e deduzido dele porque a empresa faz o pagamento total e faz a dedução, entendeu? Como já visto, eu acabei acatando os dependentes, mas por quê? O contribuinte informou em sua declaração de ajuste do exercício 2006, Gabriel Campos Pergola e Manuela Campos Pergola como seus dependentes, código 22, filho. Em série de impugnação, contestou a glosa de dependentes sob a alegação de ter apresentado os comprovantes em impugnação diversa do lançamento e análise, não juntando nos presentes autos nenhum documento áudio a comprovar a relação de dependência, como certidão de nascimento, carteira de identidade, por exemplo. Junto ao recurso voluntário, o contribuinte, com o intuito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe as certidões de nascimento de Gabriel Campos Pergola e Manuela Campos Pergola, respectivamente, no exercício 2006, com idades de 21 e 18 anos. Certo? Por isso que eu estou conhecendo a relação de dependência. Aí eu enfrento aqui a despesa médica que já adiantei para os senhores, bem como com instrução, que é com a Manuela, estou comprovado, portanto, voto no sentido de restabelecer as despesas com os dependentes, restaurar o quanto, que é que eu faça a soma das despesas médicas de R$ 1.690,44 a título de despesas médicas e retomar a dedução com instrução no importe de R$ 2.198. Essa é a minha conclusão. Pois é, então você restabelece os dependentes, a despesa médica,
despesa médica. Parte da despesa médica, porque no plano de saúde há outros beneficiários que não são dependentes dele. Aí eu só considero ele como titular, obviamente, que está discriminado nessa declaração, que eu cito aqui as folhas 114, e aos beneficiários considerados como dependentes nesse voto, Gabriel Campos e Manuela Campos. Também considero uma nota fiscal aqui, que foi um exame, não lembro agora, de radiografia, alguma coisa do tipo, desse centro diagnóstico, uma nota fiscal em nome de Gabriel Campos, ou seja, dependente também, eu aceito, não importa R$150. Essa é a instrução aqui, ele trouxe o contrato, além dos recibos, o comprovante de pagamento, eu acato, mas e põe um limite anual. Tá? Clérison. Eu só estou terminando de ler aqui o voto da DRJ, é porque essa documentação médica ela já foi trazida, ela já tinha sido trazida, doutor Raide, o que faltava era a comprovação da dependência só? Doutor Clérison, faz muito tempo que eu fiz o processo, mas pelo que eu lembro, foi trazida uma parte dessa documentação, uma declaração do Unimed, mas não fazia referência ao valor pago para o beneficiário, era mais um geral. Aí, creio que a negativa da DRJ, se for o processo que eu estou lembrando, tenha sido essa, não há discriminação dos valores individuais aqui para cada beneficiário do plano. Então, não há como fazer não há como restabelecer. Aí, ele, no recurso voluntário, ele traz nova declaração, eu disse, eu não estou enganado, que lá consta especificamente por beneficiário o valor relativo a cada um. Está bem. E o relativo ao centro de diagnóstico, por não ter contribuído na impugnação juntada à certidão, né, dos filhos, ficou prejudicado, porque não foi reconhecida a dependência. E esse 150 foi declarado? Foi declarado. Está bem. Então, eu perguntei isso porque eventualmente pode trazer recibo que não tinha, despesa que não foi declarada, e aí tem que se atentar também para esse detalhe. Eu acompanho então o voto relator, que ele está dando provimento para restabelecer a despesa com dependente, restabelecer 1.690 de despesa médica e instrução 2.191. Já que ele só especificou os valores para dois, só podia especificar para a despesa com dependente também, doutor Raidmar. Porque há limitação também, né? Igual a instrução. Uma sugestão só tratar de modo homogêneo os três casos. Pode ser. Mas agora eu não vou ter. A gente pode buscar no Google agora rapidamente, né? Já deixa assim. Não, o valor glosado. Sim. Aqui o valor glosado foi de. No valor de? Já, aqui é despesa dependente, não é isso? Mas ele reconheceu todos? Não, ele reconheceu só 2 filhos e... Mas não são só 2? São só 2 que eu reconheci. Tá. Não, mas ele declarou mais que 2? Não sei, doutor Cléber. Porque a doutora Miriam falou, eu me confundi. Achei que tinha declarado mais, mas não. Foi só 2, eu acho. Eu creio. Porque o valor glosado foi 2.808. 2.808? Tá. Esses são 2 dependentes. 2.808. Está na página 4, logo no início. Agora, teria que achar a declaração. A declaração no processo para poder ver quantos dependentes eram. Mas eu creio que tenha sido, doutor Cléber, pelo 1.400 por dependente, né? 1.404. Eu acho que é compatível com 2 dependentes, né? Ou você olha a declaração aqui só para... se quiser... Aqui eu já achei a declaração. Dependente 2.808.
E quem são eles? 2 dependentes, sim, Gabriel e Manuel. Perfeito. 2.808. Então, beleza. Mas o valor na época limite era esse? Eu não sei se o programa na época já fazia o cálculo automático. Eu acho que o programa já limitava já. Então, tá bom. Ok. Já em 2006, né, eu acho que já fazia, mas também não tenho certeza. Não, porque eu já julguei um que não, mas era entregue ainda na época que foi entregue em papel. Aí papel, disquete, alguma coisa assim, fazia, né? Mas esse é 2006, né? É 2005. Não, a declaração 2006. Ah, sim. Exercício. Sim. Ok, então tudo bem. Aí, então, o valor do dependente de 2.808, certo? Certo, eu acompanho o relator. Acompanhe. Acompanhe. Por unanimidade, dá provimento parcial do voluntário para restabelecer as despesas com dependentes no valor de 2.808, restaurar o valor de 1.690 de despesas médicas e restabelecer a despesa com instrução no importe de 2.198. Ok? 160. Também seu, Vete. Meu também. Uhum. Aqui, vamos ver, né? 160 é o Rogério Caetano, 2009-49. Imposto de renda da pessoa física deve prover deduções indevidas com despesas médicas, previdência oficial e pensão alimentícia. Em relação ao exercício 2005, relaciona aqui mais uma vez os fatos geradores e geradores da notificação. Regulamento intimado, apresenta a impugnação. A DRJ São Paulo entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, estabelecendo apenas a dedução com a previdência oficial, mantendo a dedução integral com a pensão alimentícia, bem como com as despesas médicas. Apresentou recurso voluntário, repisando as alegações da impugnação, eu adoto aqui o relatório da decisão de piso, que colaciona para os senhores, e vamos ao voto. Mais uma vez, falar aquela breve introdução do que trata o lançamento, do que aduz o contribuinte e a DRJ, e trata especificamente de cada despesa. A primeira, a despesa médica. Relaciona a legislação e digo mais uma vez, somente são dedutíveis a declaração de ajuste os valores das despesas médicas do titular e das pessoas vistas consideradas como dependentes. Na hipótese dos autos, a despesa médica glosada foi referente ao plano de saúde. Doutor Cláudio, eu posso ter me enganado com esse caso específico, mas vamos lá. Consta na folha 13, cópia de um informativo dos pagamentos ao serviço de saúde da Mafresp, referente a um ano calendário 2004, de Rogério Caetano dos Santos, em que se pode verificar o valor pago de mensalidade de janeiro a dezembro, cujo total foi R$ 11.431. No próprio informativo há um campo de observação em que se lê: nos termos da legislação sobre imposto de renda, o contribuinte somente poderá lançar como dedução os valores das despesas com o serviço de saúde utilizados pelo próprio declarante e por seus dependentes legais, assumindo a responsabilidade das informações em desacordo com a legislação. Ressalte-se que no informativo de pagamento trazido aos autos não há indicação dos beneficiários do plano de saúde e, portanto, não é possível saber se tais despesas pertencem somente ao contribuinte, não é possível saber se tais despesas pertencem somente ao contribuinte, sendo esta a fundamentação para a decisão de piso. Ou seja, a decisão de piso negou porque não há discriminação dos beneficiários. Com o intuito de rechaçar a decisão recorrida, em seu recurso voluntário, o contribuinte anexou o demonstrativo dos pagamentos ao Serviço de Saúde, a FRESP, constando a descrição dos beneficiários do plano, bem como os valores correspondentes a cada um deles. De acordo com a DIPF 2005, o contribuinte não foi declarado nenhum dependente. Neste diapasão, deve ser estabelecido o valor de R$ 2.857,76 a título de despesa médica,
uma vez ter sido a quantia despendida pelo titular, ou seja, o próprio contribuinte. Certo? Eu estou considerando esse demonstrativo de pagamento trazido em sede de recurso para contrapor justamente a decisão de piso, por não haver no documento de folha 13 a discriminação de cada um dos beneficiários, certo? Por não ter na declaração do contribuinte nenhum dependente, eu só estou considerando o valor atribuído a ele, que é, no caso, R$ 2.857,76. Quanto ao segundo ponto, a questão da pensão alimentícia, em sua peça de defesa, o contribuinte aduz que o pagamento da devida pensão alimentícia se deve ao cumprimento de acordo judicial, cuja cópia da homologação foi anexada junto ao recurso. Mais uma vez, eu trago aqui a legislação pertinente e digo, em caso, não resta dúvida quanto ao efetivo pagamento, conforme depreende do comprovante de rendimentos pagos e de retenção do IRRF da fonte pagadora. Sendo assim, o ponto nodal da demanda diz respeito ao pagamento está pautado em decisão ou acordo judicial. Ressalta-se que a glosa foi motivada em função de que, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação para apresentar a comprovação da pensão alimentícia judicial. No mesmo sentido, caminhou a decisão de piso, por não ter um contribuinte carreado aos autos, decisão ou acordo judicial. Com fito de rechaçar a pretensão fiscal, em sede recursal, traz aos autos a petição inicial de separação, a petição inicial da separação judicial por mútuo consentimento, bem como o termo de audiência de separação judicial, aparentemente, eu trago assim, aparentemente homologando a petição inicial, além do mais, anexa a escritura de conversão da separação em divórcio. Pois bem, depreende do teor da petição inicial consensual que o varão contribuinte dará aos 3 filhos a importância equivalente a 50% do salário líquido, até que os mesmos concluam o curso superior. Ainda, a título de pensão, ficou estabelecido o pagamento equivalente a 30% do salário líquido a cônjuge virado. Apesar da péssima qualidade da digitalização, estando quase ilegível, pelos trechos legíveis e especialmente pela escritura posterior de conversão de separação e divórcio, esta é evidente ter sido a petição inicial homologada. Neste diapasão, tendo sido comprovado tratar-se de pensão alimentícia decorrente de acordo judicial, deve ser restabelecida a dedução pleiteada no importe de R$ 78.736,93. Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no método da área parcial provimento, para restabelecer os valores de R$ 2.857 e R$ 78.736 a título de dedução, contra o pensamento que pensão alimentícia e pensão alimentícia judicial, respectivamente. Nesse caso, como eu disse, o acordo, o acordo de homologação do tempo, que no caso é o tempo de audiência, está bem difícil de ler, para não dizer impossível. Eu peguei alguma parte lá da conclusão, algo do tipo, assim, pelo que eu lembre, e eu cheguei na conclusão de que ele, de fato, homologou, por ser uma petição inicial de separação por mútuo consentimento, homologou os termos ali descritos. Essa é a minha conclusão. Não há, como eu disse a priori, não há divergência dos valores que foi descontado em folha aqui, entendeu? Então, eu acatei essa dedução aqui. Perguntas? Aqui ó, ele pediu para a separação é para pagar 80% de pensão. 80% de pensão, saiu. 50% para os filhos e 30% para a esposa, né? Mas isso não se sabe se foi homologado, né? É meio leonino. Eu entendi que tenha sido, doutor Clérison. Eu entendi, né? Porque não dá para ler. Não, eu não tenho dúvida que foi homologado pagamento de pensão, mas nesse percentual aí, não sei se foi. Eu não sei, mas foi descontado da fonte pagadora, entendeu?
O valor aqui que eu estou restabelecendo foi o que foi descontado. Não, a fonte pagadora deve ter descontado exatamente o que foi determinado. Homologado, né? Supõe-se que é isso, né? Exatamente. Bom, o senhor tem a petição inicial. Sim. E a homologação é... O termo de audiência de separação, Tá. aparentemente homologa a petição inicial, mas não dá, assim, aparentemente, eu cheguei à conclusão que sim, porque depois houve a escritura de conversão de separação e divórcio. E para a fonte pagadora, é um órgão, se eu não estou enganado, é um órgão público, do Estado de São Paulo, não sei, não lembro. Está descontando do pagamento dele, realmente foi homologado, né? Mas a fonte pagadora não indica para quem desconta. Não, eu não lembro, doutor Pinheiro, não lembro, teria que abrir aqui, não lembro mesmo. Porque essa escritura de conversão, ela é de 2008. É posterior. E esse termo de audiência é de 2003. Muita coisa pode acontecer entre 2003 e 2008. E ainda mais sendo o documento de 2003 ilegível. Mas o ano calendário aqui é 2004, né? Ou seja, ele já tinha levado o acordo para a fonte pagadora, né? Que é o termo aí que o senhor está lendo, a petição, o termo de 2003. Nossa. Inclusive, escritura de conversão, de separação e divórcio. A defesa dele se pauta mais ou menos esse termo. Como é que um órgão público iria descontar a titipeção algo que não foi homologado judicialmente e tal? A própria administração pública. Aí está me cobrando, aduz como indevida essa dedução. Aí ele junta essa documentação. Enfim, essa foi pelo tempo do processo e pelos documentos postos aos autos, eu entendi, principalmente, especialmente aqui por se tratar de fonte pagadora, um órgão público que... Não, porque eu já vi algo elevado assim, um percentual bem elevado, mas eram 3 famílias diversas, o sujeito já pagava pensão para 3 ou outros núcleos. Mas como é que você quer questionar isso? Se for o valor que a fonte pagadora descontou. Ela obedeceu a decisão judicial, só pode, não tem jeito. Independente Não se sei, ela ele pode estar pagando pensão para outras pessoas além destas aqui. descontada na fonte, pela fonte pagadora? Sim, por exemplo, no processo do Dr. Cleberson era para 4 pessoas. A fonte pagadora me indica para quem foi descontada? Essa é a minha pergunta para o Dr. Raid. Pelo que ele me disse, não. Não, pelo que eu lembro, não faz essa distinção para a pessoa. E se a fonte pagadora diz que está pagando para determinada pessoa, acabou. E a pessoa que está aqui nessa ação, tranquilo. Agora, vai que ele esteja pagando para outras pessoas também, ele só está... É só abrir, vamos abrir lá que a gente vê. Deixa eu tentar abrir. Porque por esse raciocínio, o fato de haver desconto da fonte pagadora basta. Né? Então nem deveria ter sido feito o lançamento. A própria motivação do lançamento já cairia por terra. Ele apresentou... Só consta pensão alimentícia, mais nada.
O senhor já achou aqui, já achou o comprovante, está na folha 12, cuja pensão alimentícia exatamente esse valor aí. Vai, por exemplo, que seja uma pensão alimentícia a um filho maior já, de 40 anos. Mas não é para Lúcia Ferreira lá nas informações complementares? Vamos aumentar aqui. Que é o mesmo valor que ele também declara aqui, ó. Lúcia Ferreira Brainer. É que o valor, que conforme consta da petição inicial, o valor seria depositado na conta da ex-cônjuge e repartido para os filhos. Isso. Está lá na petição inicial. Eu entendi que está bastante, o conjunto relatório aqui é bastante digno de real, de corrobora, porque esse pensão aqui é Lúcia, para Lúcia. O valor está indo para ela. A petição inicial é para Lúcia. A declaração dele também está para Lúcia. E o termo de audiência é bem legível, que a senhora Lúcia Ferreira Brainer dos Santos, até o RG dela aqui, ela participa. Isso. A petição inicial, ela é ex-cônjuge dele. É porque é filho, tem uma só que é maior aqui, né, mas era filho menor, né, então a renda ficava concentrada com ela. Ficava com ela é passado. Não, daí aí amarrou. Agora a prova está convergente. Podemos votar, então? Por mim, sim. Então tá. Cleberson. Eu acompanho o voto do relator. Acompanho. Andréia. Acompanho. Acompanhe. Então, por unanimidade, dar provimento parcial e recurso voluntário para restabelecer a dedução com despesa médica no valor de R$ 2.857,76 e B, restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 78,73693. Ok? O próximo é meu. Por favor. Intervalozinho. Então, parar a gravação, por favor, Fabiano.